Beleza? Bom dia de novo, turma. Vamos dar sequência aqui, então, no que a gente está fazendo. Na aula passada, nas últimas aulas, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, só aula passada, tá? Eu estou mostrando para vocês a ideia de como é que a gente constrói os amplificadores a partir de transistores, né? Aquela ideia de, beleza, eu tenho um transistor, o que eu consigo fazer com ele, tá? E aí, a ideia básica aqui pra gente, a ideia básica aqui pra gente é fazer o seguinte. Observar aqui, nos transistores, eu vou revisar essa coisa aqui rapidinho, porque eu vou precisar desse modelo aqui, dessas duas equações. É bom que eu até copio a tela. Lembrando que a gente tem dois transistores aqui, transistor bipolar, transistor MOS. Os dois eu estou considerando na região de saturação. No caso, né, o transistor MOS na região de saturação, o transistor bipolar na região ativa, tá? Nesse caso aqui, o modelo que a gente está trabalhando é um modelo que fala para mim o que acontece com essa corrente IC, vai ser IS exponencial da tensão VBE dividido por VT, 1 mais VCE dividido por VA, onde VCE é essa tensão entre o coletor e o emissor, o VBE é essa tensão entre base e emissor, tá? Que funciona para todos os efeitos como uma tensão de controle, nesse dispositivo aqui. Eu tenho uma corrente de base que vai ser relacionada com o IC, por IC igual a beta IB, ou seja, a corrente base é uma fração daquela corrente de coletor, tá? E a corrente IE, que é o que desce do lado de cá, vai ser dada por lei de Kirchhoff das correntes. IC mais IB. Bem, esse é o modelo que a gente está usando para o transistor bipolar, funcionando, lembrando, na região ativa. Tudo que eu vou fazer aqui pressupõe que ele está polarizado na região ativa. Tá? Para estar na região ativa, eu preciso que o VBE seja maior do que zero, ou maior do que uma constante, VBE SAT, alguma coisa assim. E eu preciso do VCE grande, VCE maior do que o VBE. Lembrando que isso aqui serve para essa combinação de tensões eu quero. Essa junção base-emissor diretamente polarizada, ela vai servir como uma fonte de cargas, tá? Algo para fornecer cargas para o dispositivo. E eu quero essa junção aqui, base-coletor, reversamente polarizada, para ela coletar essas cargas que são aceleradas aqui pela primeira junção. Segunda coisa, deixa eu... Deixa assim. Como é que é, por outro lado, o transistor MOS? Tá? Repare, a gente também está se referindo a uma corrente, no caso que é a corrente dreno, e ela vai ser, nosso modelo aqui, Kn sobre 2, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda VDS, onde VGS é essa tensão de controle, o VDS é essa tensão que aparece do lado de cá. Eu tenho uma corrente, vou chamar aqui IB, uma corrente de base, que para todos os efeitos para a gente, tá? É igual a zero, corrente de base não, vou chamar de G, corrente de porta. Para todos os efeitos aqui para a gente está aproximando ela por zero, sempre zero, tem um isolante separado nessa coisa da outra, tá? Automaticamente, a corrente IS que vai descer aqui, lei de Kirchhoff vai falar para mim que isso aí tem que ser igual
a corrente ID. ID é mais IG, se o IG é 0, só vai sobrar o ID para somar ali. Tudo bem? Repare que nos dois casos, aliás, só para fechar aqui, isso aqui eu estou considerando região saturação, e para isso aí ser verdade, preciso que o VGS seja maior do que o VT. Essa primeira condição é para eu formar o canal de condução entre o dreno e a fonte. E eu preciso que o VDS seja grande, maior do que o VGS menos o VTH. Tá? Essa aqui é aquela condição de estrangulamento do canal. O canal termina, entre aspas, antes da distância total entre o dreno e a fonte. Tá? Repare que nos dois casos, que a gente tem é um dispositivo que pega uma tensão, transforma numa corrente lá dentro, tá? E o que a gente fez depois foi pegar essa corrente, passar numa carga e transformar de volta em tensão. E aí, nesse processo aqui, construir o transistor. Tá? Nesse processo, construir o transistor. Então, é isso que a gente está fazendo. E aí, mostrei para vocês, ainda na aula passada, a gente definiu, tá? As três propriedades que a gente vai usar para caracterizar os amplificadores são a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho. O ganho é a derivada do sinal de saída com relação ao sinal de entrada. A impedância de saída é como que a corrente de saída é controlada pela tensão de saída, o recíproco disso daqui. E a impedância de entrada é como que a corrente de entrada é controlada pela tensão de entrada, o recíproco disso aqui. E aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Em várias coisas, tá? Detalhes aqui, que são os detalhes importantes. Em todos os casos é derivada de alguma coisa. Tá? O que eu vou fazer hoje com vocês é pré-calcular essas derivadas nesses modelos aqui. Por quê? Na hora que a gente resolveu nas aulas passadas do amplificador, a gente percebeu que se na entrada o sinal estiver entrando, a tensão que está entrando, tem uma componente DC, mais a componente de sinal propriamente dita, tá? Na saída, o que eu produzo é uma componente DC mais uma componente de sinal. Mais, tá? Vou até botar aqui. Uma outra componente que eu chamei de distorção, tá? Para todos os efeitos, o que eu estou querendo fazer, e aí eu calculei com vocês nas aulas passadas, vai existir alguma condição que a gente chama de condição de pequeno sinal, tá? Ou condição de linearidade, ou alguma coisa do gênero, que me permite desprezar esse efeito da distorção no circuito, tá? O circuito passa a ser um circuito bastante linear. E é isso esse é o tipo de circuito que a gente quer fazer aqui. Tá? Nessa condição aí de linearidade, que a gente viu aqui, o ponto de operação na entrada produz o ponto de operação na saída, a tensão DC na entrada aparece multiplicando, dividindo dentro das exponencial, dentro do quadrado ali, mas o ponto de operação, a tensão DC que aparece na entrada, aparece produzindo a tensão DC na saída. A tensão DC da entrada aparece dizendo como é que são os parâmetros que estão multiplicando lá o sinal. Tá? Ele vai dizer quanto que é o ganho, principalmente vai dizer quanto que é o ganho, quanto que é a impedância de entrada, quanto que é a impedância de saída. Tá? E o sinal de saída o sinal de entrada produzia o sinal de saída. Tá? Na saída a gente tinha alguma coisa do tipo assim, um VDC out mais alguma coisa multiplicando o delta V. Esse VDC aqui do lado out, tá? Aqui do lado out. Esse VDC ele foi causado pelo VDC de entrada. Esse delta V out foi causado pelo VDC de entrada.
E esse ΔV foi causado pelo ΔV que apareceu na entrada. Foi isso que a gente viu até agora, tá? E aí, feito isso, o que eu quero fazer hoje com vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente quebra essa análise em duas partes aqui. Porque na aula passada, eu estava fazendo ainda o que a gente costuma chamar de análise de grandes sinais. Eu analiso, resolvo o circuito usando essa equação aqui, ou essa equação aqui, e aí vou simplificando ela. E aí, quando eu quero isolar os termos com sinais, eu faço derivado do que eu estou vendo. O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou pré-calcular as derivadas, pré-calcular um monte de derivadas, e a gente já vai caminhar tudo com as derivadas. Então, em vez de fazer uma contaeada não linear e linearizar no final, a gente vai linearizar o problema no começo e já vai resolver o problema linear. Tá? Então, a gente já vai resolver esse pedaço do problema. Tá? É isso que a gente vou começar a mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Então, dito isso, o que é que eu quero fazer? Cadê agora a aula de hoje? Foi. Pronto. Dito isso, o que eu quero fazer aqui com vocês é levantar um modelo. Deixa eu clonar isso aqui, duplicar. Eu quero levantar um modelo da seguinte forma. Não estou conseguindo escrever. Quero levantar um modelo com vocês que tem a seguinte cara. Deixa aquilo ali. Quero levantar um modelo com vocês que tem a seguinte cara, tá? Repare, o que eu quero entender no caso do transtorno, tá? Eu quero pegar essa equação aqui e essa equação aqui e transformar ela em alguma coisa, um modelo linear para o transtorno, tá? Essencialmente, então, no caso do transtorno bipolar, eu vou pegar esse transtorno aqui, eu vou botar ele dentro de uma caixinha preta, assim. Opa, melhor ainda. Eu vou botar ele dentro de uma caixinha preta, assim. Eu vou escolher um par de terminais, que eu vou chamar de entrada. Eu vou escolher um par de terminais, que eu vou chamar de saída. E eu vou calcular o modelo que me explica como que a tensão de entrada, no caso aqui o VBE, controla a corrente de entrada, no caso essa corrente de base. Eu quero saber como que a tensão de saída VCE controla a corrente de saída no dispositivo IC. Eu quero saber ainda como que a tensão VBE controla a corrente de saída e como que a tensão VCE, tensão de saída, controla a corrente de entrada. É isso que eu quero descobrir hoje com vocês, tá? Da mesma forma, vou fazer a mesma coisa para o transtorno MOS. Vocês vão ver que é só detalhes de conta. Tá? Então vamos lá. Repare que eu quero descobrir 4 coisas. Eu quero capturar no meu modelo 4 fenômenos. Tá? Então, a minha caixinha preta aqui vai ter 4 peças. Vou chamar assim. Tá? Primeira delas, como que o VBE controla o IB? Perceba, como que uma tensão controla a corrente nos mesmos pares de terminais? Como que uma tensão controla uma corrente nos mesmos pares de terminais? Eu vou chamar aqui de ΔVBE, porque aparece agora tudo, parte do lado direito aqui é tudo derivado de alguma coisa. Como que o ΔVBE controla o ΔIB? Tá? Eu vou chamar esse primeira componente aqui de Rπ. A gente precisa calcular ele, tá? Mas já anotando aqui, quanto que é o Rπ? Será como que a corrente de entrada é controlada. Deixa eu melhorar aqui. Quanto que a corrente IB varia quando eu variar o delta VBE? Quero a recíproca disso aqui para virar uma impedância. Tudo bem?
Próxima coisa, eu quero saber como que a tensão VCE, como que a tensão de saída controla a corrente de entrada. Tá? Repare que a tensão de saída e a corrente de entrada estão em terminais diferentes. Tá? Para modelar esse efeito, a gente usa uma fonte de corrente controlada por tensão. Tá? Esse cara aqui eu vou chamar de GPi. Deixa eu melhorar aqui. Esse cara aqui será GPi vezes a tensão VCE. Tá? E aí percebam que esse GPi aí será GPi será como que a corrente de entrada, corrente IB, é controlada pela tensão de saída, VCE. Vamos calcular, pré-calcular esse derivado. Próximo pedaço. Eu quero saber como que a tensão de saída controla a corrente de saída. Tensão e corrente nos mesmos pares de terminais, no lado da saída. Então, eu vou usar uma carga aqui, que eu vou chamar de R0. R0. Do lado de cá eu tenho o VCE. Do lado de cá eu tenho delta VCE. E aqui eu tenho delta IC. Delta IC. Beleza? Quem é o R0 nesse caso aqui? Como que a corrente de coletor é controlada pela tensão de coletor, o inverso disso para virar uma impedância. Por fim, eu quero saber como que a tensão VBE, aliás, a tensão VBE, a tensão de entrada, controla a corrente de saída do transistor. Repare que agora estou falando de tensão e corrente em pares de terminais diferentes. Então, eu preciso ler a tensão em algum lugar e transportar a corrente para outro lugar. Essa fonte aqui eu vou chamar de GM vezes delta VBE. E aí o que eu quero calcular é justamente esse GM, que será como que a corrente de saída é controlada pela tensão de entrada, tensão de controle, beleza? Então, a gente precisa fazer essa conta aqui, essas 4 continhas aqui, e aí a gente vai ter um modelo linearizado para o transistor, para cada um dos transistores. Vou fazer isso para os 2 transistores, tá? Vamos começar fazendo para o transistor bipolar. Deixa eu até já duplicar isso aqui. E aí, é bom que eu já guardo o quadro. Então, vamos lá, gente. Que eu quero fazer essa conta aqui. Percebam lá. Derivada do IB... deixa eu começar... Pode ser por aí mesmo. MOSFET em saturação, bipolar. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui mesmo. Derivada do IB em relação ao VBE. Tá? Derivada do IB em relação ao VBE. Perceba que o IB é IC sobre beta. E o IC, eu tenho uma expressão para ele. Tá? Eu vou vir aqui e vai ficar o seguinte. Fazendo a expressão aqui, IB, tá assim, né? IB é igual a IC sobre beta. O IC é essa coisa toda aqui. Faz a derivada disso aí em relação ao VBE. Faz a derivada disso aí tudo em relação ao VBE, tá? Vai ficar o seguinte. IS dividido por beta. O beta já estava fora. Beta é uma constante, IS é uma constante. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Exponencial de VBE dividido por VT. Derivada da interna, 1 sobre VT. Nesse meu caso aqui, eu estou desprezando esse efeito de modulação de canal, esse efeito que a gente chama de efeito early. Tá? Se você fizer, vai ter um modelo um pouquinho mais acertado, mas você vê que ele é uma complicação, na maioria das vezes, desnecessária. Tá? Então, vou ficar com isso aqui. Eu estou procurando
o inverso dessa parada aí. Tudo bem? Então, essa aqui é a equação. Percebam que IS exponencial de VBE dividido por VT é a própria corrente IC, deixa eu escrever aqui. Quando eu tenho, é a própria corrente IC de saturação. Aliás, do que entra no modo ativo, esse cara aqui. Na hora que eu ligo esse modo ativo aqui, que é onde está aquela bolinha ali, aquela corrente que fica aproximadamente constante aqui no transistor, a partir desse momento, modo ativo, tá? É exatamente essa corrente que está escrita aí, S exponencial de VBE dividido por VT, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de, vou simplificar isso aqui como beta IC dividido por VT. Que essa aí é o valor que a gente está procurando. Próximo. GPI vai ser delta IB dividido por delta VCE. Tá? Delta IB, lembrando, IB é IC dividido por beta. Tá? Eu estou desprezando esse termo que é controlado pelo VCE aqui. Então, perceba que eu estou fazendo derivada de alguma coisa que não aparece VCE do lado de lá. Estou fazendo derivada de uma constante. Derivada de uma constante é zero. Tudo bem? R0 vai ser derivada do IC dividido por VCE. Perceba que agora, tá? E aí já vou dar o bizu para vocês. A única hora que eu não vou desprezar esse termo aqui é na hora de calcular o R0. Tá? É a única hora onde, de fato, ele vai importar. Então, vamos lá. Eu estou fazendo derivada dessa equação aqui com relação ao VCE. E aí perceba uma coisa. Isso aqui tudo, essa parte toda, é constante em relação ao VCE. Isso aí tudo sai da derivada. Tá? Então, eu vou ficar com IS exponencial. Opa, por que você está falando comigo? Exponencial de VBE dividido por VT, vezes a derivada de 1 mais VCE dividido por VA. Derivada da soma é a soma das derivadas. Multiplicando isso aí. Derivada de 1 vai dar 0. Derivada de VCE dividido por VA em relação ao VCE vai dar 1 sobre VA. 1 sobre VA. O que eu estou procurando é o inverso disso aqui. Tá? É o inverso disso aqui. E aí percebam que, nesse caso aqui, eu tenho, ó, IS exponencial de VBE dividido por VT, que é exatamente esse ponto de corrente aqui, ó, a corrente, entre aspas, que deveria ser a corrente de saída do dispositivo. Eu vou escrever que isso aqui é VA dividido por IC. Tá? E por que eu estou fazendo isso, tá, gente? Para simplificar depois as equações de projeto. Porque o VA, eu vou ler no datasheet. O IC, eu vou escolher no meu circuito. Tá? Só um detalhe aqui. O VA... Perdão. O VA não. Como é que é o nome que eu estou chamando ali? O IC, eu escolho na hora que eu estou trabalhando aqui na corrente DC. Nas componentes DC do circuito, que eu não estou mostrando aqui agora, eu quero eliminar elas aqui agora nesse momento. Mas esse IC vai ser dado pelo ponto de operação. Eu escolho esse ponto de operação. Eu coloco uma tensão lá dentro, DC, eu colocando essa tensão DC, eu produzo a corrente DC. Tá? Então eu escolho quanto que vai ser esse IC também. Tudo bem? O beta, a gente lê no datasheet. O IC, eu estou falando para vocês que a gente vai escolher. O VT é uma constante, KT sobre Q, 26 milivolts, tá? Então, tudo que eu estou tentando escrever aqui é em termos de ou alguma coisa que eu leio no datasheet, já está caracterizado para a gente, ou em termos de alguma coisa que a gente escolhe. Nesse caso aí, a corrente IC. A corrente IC, DC, né? A parte DC, ponto de operação. Por fim, o GM vai ser a derivada dessa parada aqui em relação ao VBE. Vou ficar com IS, sai da derivada,
Derivada da exponencial é a própria exponencial. VT. Vezes a derivada da interna. Vezes VT. Beleza? E aí, pelo mesmo argumento, eu estou chamando isso aqui de IC, a corrente de polarização. Isso aqui é IC sobre VT. IC sobre VT. Tudo bem? Para deixar um quadro um pouco mais limpo. O que eu estou falando, então, que é o que a gente vai fazer. Na hora que eu enxergar no meu circuito o trânsito bipolar, na hora que eu enxergar no meu circuito trânsito bipolar, lembrando que aqui é o coletor, aqui é o emissor e aqui é a base, eu vou poder, se eu for considerar um circuito linear, toda hora que eu for projetar um circuito linear, eu vou poder trocar para fins de análise e de projeto, tá? Trocar no circuito o elemento, esse elemento aqui não linear, por um outro modelo linear que ficou assim, ó. Rπ, onde Rπ é beta vezes VT dividido pela corrente IC. DC, IC, eu escrevi aqui, DC, tá? Pela corrente IC que eu produzir aqui. Esse cara aqui, percebam, tá? É o terminal de base. Esse cara aqui é o terminal do emissor. É o que eu escolhi como entrada, o par de terminais de entrada. Aquele GPI que eu calculei aqui atrás, GPI deu 0. Então, repare que 0 é a fonte de corrente que está ali do lado esquerdo. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, aquela corrente está circulando aqui naquela fonte do lado esquerdo. Dá 0. Eu já vou mostrar ela. Não vou nem mostrar ela, porque ela não está puxando corrente nenhuma. É como se não tivesse nada no circuito. No lado da saída, eu tenho uma fonte que ficou GM vezes delta VBE, onde esse GM, que é o que a gente acabou de calcular, é IC DC, a corrente DC, dividido por VT, que é uma constante. Tá? Do lado de cá eu tenho o terminal de coletor, do lado de cá eu tenho o terminal do emissor. Tá? E aí a gente ainda viu que tem uma impedância de saída do lado de cá, que a gente chamou de R0. Esse R0 ficou VA dividido por IC, onde esse IC é essa corrente DC que a gente estabelece no circuito. Tá? E aí o último detalhe, que é como vocês vão me ver desenhar o tempo todo, repare que do lado de cá eu tenho um terminal comum, que é o emissor, comum ao lado negativo do lado de cá. Então é bem comum já representar eles assim. Tá? Afinal, é o mesmo terminal, está curto-circuitado. Essa tensão aqui é a tensão que eu estou chamando de delta VBE. Essa tensão aqui é a tensão que eu estou chamando de delta VCE. Tudo bem? E aí eu vou sempre indicar esses deltazinhos aí, tá? Quando eu estiver tratando meu modelo linear, porque aí não tem como vocês confundirem, tá? A corrente DC, que nunca vai ter delta no meu caso aqui, com a corrente delta IC do modelo linear. A parte de variação daquela corrente ali. Tudo bem? A parte de variação daquela corrente ali. Está mostrando nesse caso aqui. Tudo bem? Esse modelo aqui, vocês vão encontrar ele aí com o nome de modelo de pequenos sinais ou modelo linear para o transistor bipolar. Exatamente o que a gente está vendo aqui no quadro. Tá? Percebam que o fato de eu estar chamando de pequeno sinal, tá? Quer dizer o seguinte, eu estou pegando um elemento não linear, esse cara aqui, transformando ele num modelo linear, esse cara do lado esquerdo, tá? Mas isso não tem nada a ver, em princípio, com qual é o tamanho do sinal que está entrando. Em princípio, isso não tem nada a ver com o tamanho do sinal que está entrando. Não falei nada sobre o tamanho de sinal, só fiz as derivadas aqui, tá? Por que recebe esse nome de pequeno sinal? Lá atrás eu fiz uma conta com vocês, há 2 ou 3 aulas para trás, tá? Mostrando que
eu vou poder desprezar a distorção num amplificador composto por transistor bipolar se a tensão delta Vin do amplificador, a entrada do amplificador, tá, for menor do que 2 vezes VT. E aí a gente chamou essa condição aqui de condição de pequeno sinal, tudo bem? Então, quando eu falo em pequeno sinal, no caso do transistor bipolar, é disso aqui que eu estou falando. Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo, né? Eu espero que sim. Então, guarda essa coisa aqui, que a gente vai usar ele para resolver circuitos. Ele vai servir como um atalho para a gente resolver circuitos. Já eu vou resolver um circuito que a gente já conhece com esse cara aí. Deixa eu fazer a mesminha conta, para o caso agora do transistor MOS. Então, 7, 8 aqui, MOSFET, tá? Então, vamos lá. O transistor MOS ele é um pouquinho mais simples. Repare, corrente de porta, adapta aqui as letrinhas. Aliás, deixa eu fazer isso. No caso, transistor MOS, eu quero calcular. Como que a corrente IG varia com a tensão VGS? Isso aí vai ser o RP. Repare que o G é sempre zero. Derivada de zero é zero. 1 sobre zero, para a gente aqui, infinito. Impedância infinita. Isso aqui, tá? Muita atenção, porque eu estou falando que o valor desse resistor aqui vai ser infinito no caso do transistor MOS. Resistor infinito, a gente chamou de circuito aberto. Então, eu só vou colocar um circuito aberto no lugar daquele resistor ali. Próximo. O GPI me diz como que a corrente IG é controlada pela tensão VDS. Só que o IG é constante, igual a zero, derivada da constante dá zero. Esse termo aqui dá zero, que é essa coisa aqui. Vai virar também um circuito aberto. Já vou mostrar para vocês. Tá? Próximo. O R0 vai ser, eu quero saber, como que a corrente de saída, ID, é controlada pela tensão de saída, VDS. Tá? Então, vamos lá. Vai fazer a derivada dessa coisa aqui. Percebam que todo esse termo aqui, ó, é constante em relação ao VDS. Isso aí tudo vai sair da derivada. Então, vou ficar com K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado vezes. Aí é, de fato, derivado. Um mais alguma coisa. Derivada da soma das derivadas. Derivada de 1 é uma constante, dá zero. Derivada de lambda VDS em relação ao VDS vai dar lambda, tá? E aí percebam que isso aqui, no gráfico VDS e D, o gráfico dele é assim, tá? No ponto onde eu entro na saturação, exato ponto onde eu entro na saturação, a corrente é exatamente esse valor aqui. Então, por isso, eu vou chamar isso aqui de... E aí percebam que isso aqui é o inverso. Eu vou chamar essa componente que está aqui dentro de ID de saturação. E aí isso aí tudo vai ser 1 sobre lambda ID sat. 1 sobre lambda ID, que é o que vocês vão ver nos livros. 1 sobre lambda ID. Próximo, o GM, eu quero saber como que a corrente de dreno é controlada pela tensão VGS. Como que essa corrente aqui varia com relação à tensão VGS. Então, vou ficar com o seguinte, ó. Kn sobre 2, derivada de um polinômio, vai ser 2 vezes VGS menos VTH, vezes a derivada da interna, tá? Derivado que está aqui dentro do alguma coisa elevada ao quadrado. E aí eu tenho derivada da soma das derivadas. Derivada de VGS em relação a VGS dá 1. Então, vai multiplicar ali por 1. Derivada de VT. VT é uma constante, vai dar 0. Tá? Então, isso aqui tudo está multiplicado por 1. Esse termo vai cortar com esse aqui. E aí vai sobrar K, VGS menos VT. K,
VGS menos VT. E essa aí é a conta do GM. Não vou nem... A gente até tem outras reescritas possíveis para o GM, tá? Tem outras duas formulinhas, duas outras equações, que na hora que for conveniente, se for conveniente para a gente resolver algum circuito, eu mostro para vocês. Mas por enquanto, deixa essa daí. K vezes VGS menos VTH. Bem? Então, resumindo a ópera aqui agora, o que eu estou falando para vocês é que se eu tiver um elemento não linear aqui, o MOSFET, eu vou poder substituir por um modelo que é assim, ó. Porta, gate, esse terminal aqui. Fonte, do lado de cá. Dreno, do lado de cá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Primeira coisa. Esse resistor aqui deu infinito. É um circuito aberto. Essa fonte de corrente aqui, que é o que aparece no lado da entrada, deu zero. Então, é um circuito aberto também. Tudo que aparecia na entrada tinha um circuito aberto. Então, não tem nada para plugar ali. Tá? Simplesmente eu digo que essa tensão aqui é o que eu estou chamando de delta VGS. Não tem corrente nenhuma entrando. Tá? No lado da saída eu tenho uma fonte de corrente GM vezes delta VGS. No lado da saída eu tenho um R0. E a gente viu lá que GM, nesse caso aqui é K VGS, que é a tensão DC, menos VTH. E o R0 era 1 sobre lambda ID. ID é a corrente DC que eu faço aparecer aqui no meu circuito. Eu escolho o ID, eu escolho o VGS DC, tá? Eu leio esse KN no datasheet. É isso que eu estou falando para vocês. Está tudo escrito em termos de ou alguma coisa que eu escolho, KN e o VGS e o ID, ou de alguma coisa que eu pego a informação no datasheet, um parâmetro que já é caracterizado, esse KN ou o lambda. Bem? Alguma dúvida até aqui? Tá, beleza, né? E aí, isso aqui também vai ser chamado, tá? Modelo de pequeno sinal, ou modelo linear. Modelo linear, tá? E repare que na conta que eu fiz aqui não tem nada a ver com o tamanho de sinal, não tem nada a ver com isso, tá? Mas lá atrás, na primeira aula que a gente falou de amplificadores, a gente considerou que, para eu poder desprezar a distorção, e aí eu fico com um sinal linear, tá? O delta Vin, na entrada do amplificador, lá composto feito com transistor MOS, ele precisa ser bem menor do que 2 vezes VDC menos VTH. A gente acabou impondo uma condição que limita o tamanho do sinal de entrada. Por isso que a gente chama isso aqui de modelo de pequeno sinal. Porque eu preciso que isso aqui seja verdadeiro, tá? Para eu poder desprezar a distorção. Mas eu vou adiantar para vocês. Como é que a gente faz, como é que a gente usa esses modelos aqui, tá? A gente normalmente não se preocupa com isso aqui, faz a conta, faz a análise, faz o projeto, considerando que o sistema é linear. E aí, depois disso, a gente bota lá no simulador e tenta descobrir, com o auxílio do simulador, que vai fazer a conta de grandes sinais, com o auxílio do simulador, quanto que é a distorção. Tem uma estimativa de distorção, tá? Então, a gente meio que sempre considera que o sistema vai ser linear na hora de fazer o projeto. E aí, depois, olha lá no simulador, usa o simulador de circuito para ter uma estimativa de distorção para um determinado sinal, que normalmente é o sinal que a gente está fazendo. E aí, se aquela distorção for demais, a gente ajusta o projeto. Se ela for aceitável, deixa passar. Vamos embora, segue para frente. Beleza? Então, deixa eu refazer a conta, usando esses modelos aí, daqueles caras que a gente já viu aqui atrás. Tá? Deixa eu terminar a aula aqui. O primeiro deles é esse cara aqui, ó. ICC, vou chamar esse cara de RC. Do lado de cá eu quero calcular o Vout, do lado de cá eu tenho um VIN. Então vamos lá, ó. Todo mundo acompanha comigo aqui
eu vou fazer, porque o primeiro passo é onde normalmente todo mundo erra. Tá? Depois eu vou calcular um circuito equivalente, usando o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Eu vou calcular um circuito equivalente do ponto de vista do sinal. Tá? Uma vez que você tem esse circuito equivalente, você vai ver que é só resolver equação, tipo assim, circuitinhos simples que vocês viram lá em circuitos 1. Circuitos que não tem muito mais de 2, 3 nós, tá? São circuitos pequenos. Os circuitos que vocês resolviam lá em circuitos elétricos, na disciplina de circuitos elétricos, eles são mais difíceis do que a gente vai fazer aqui. Tá? Mas já atenção, principalmente nesse primeiro passo. Tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui. Primeira coisa que eu faço, tá? Eu pego o transistor, ou os transistores que tem no meu circuito, cada um deles eu transformo no modelo linear. Então aqui eu tenho. Então aqui eu tenho esse cara aqui, ó, chamei de RP. Do lado de cá eu tenho uma fonte de corrente. Eu vou escrever só GM, tá? Mas está implícito que é GM vezes delta VBE, tá? Eu vou economizar um pouco de espaço aqui no meu papel. E aqui eu vou marcar o R0. Tudo bem? No lado de cá eu tenho a terminal do coletor, terminal da base, terminal do emissor aqui. Tem muita atenção agora no que eu vou fazer. Todo mundo que está mais ou menos disperso aí, dá aquela respirada, tá? Para poder, para ver isso aqui e não errar nunca. Já pega de primeira, uma vez só. Vamos olhar o que tem conectado em cada um desses terminais e vamos escrevendo aqui. Primeiro deles, na base tem o VIN. O VIN vai virar delta VIN do lado de cá. Porque esse modelo linear aqui é um modelo que só lida com aquelas derivadas já pré-calculadas. Eu gosto de indicar o que está acontecendo aqui, tá? Marcando com um deltazinho um modelo de sinal. Que aí não tem confusão uma coisa com a outra, tá? Próximo. Do lado de cá, muita atenção aqui no que eu vou falar. Tem uma tensão constante. Tem uma tensão constante. Derivada da constante dá zero. Então, do lado de cá, aparece a derivada de uma tensão constante, que é zero. Coincidiu daquela tensão ali, aquela tensão constante ser constante igual a zero. Coincidiu. Uma coincidência. Tá? Seguindo. Perceba que no terminal do coletor eu tenho um resistor RC. Vou marcar ele aqui. Vou botar ele aqui de, sei lá, outra cor aqui, ó. No terminal do coletor eu tenho um resistor RC. Eu vou colocar ele aqui para cima, do jeitinho que ele está ali, mas já vou arrumar esse desenho, para ficar um pouco melhor. Tá? O coletor tem um resistor RC. O RC, a impedância do resistor RC é o próprio RC. Tá? Se fosse um capacitor, a impedância do capacitor, que eu ia colocar aqui, seria 1 sobre SC. Se fosse o indutor, eu ia botar a indutância do indutor aqui, seria SL. Pronto, tá? Calcula a impedância do elemento e coloca ela aqui. Próximo, seguindo. Repare que eu tenho uma tensão constante plugado nessa ponta aqui do resistor. Tensão constante, a derivada dele vai dar zero. Tensão constante, derivada de uma constante, vai dar zero. Tá? Se a derivada da constante vai dar zero, no lado de cá vai aparecer zero. Eu só vou colocar as variações de sinal, as variações de corrente, as variações de tensão na hora que eu trago para cá. Todo mundo está atento aqui comigo? Pergunta agora quem não entendeu o que eu acabei de fazer. Esse zero aí, esse terra, que vai aparecer aí agora. É aí onde a molecada erra a parada toda. Se você entendeu isso, você vai tirar 10 na prova. Se você entendeu isso, você nunca vai ter problema de resolver um circuito aqui com amplificador eletrônico. Se você percebeu isso aqui, pode perguntar. Agora é a hora mesmo. Então aí a gente vai sempre, nesse modelo equivalente, aí a gente vai sempre colocar as derivadas, né? Então a derivada do VCC é zero, é isso?
Exatamente. Eu gosto de pensar, eu falo derivado para simplificar, tá? Mas eu penso sempre assim, daqui para cá eu quero as variações de tensão, ΔV, ou de corrente, ΔI. Quanto que é a variação da corrente, ou de uma tensão, se ela é constante? Ela não varia. Tudo bem? Sempre você vai transportar para cá. Quanto que varia a tensão, quanto que varia a corrente. É a tralha toda para cá. Tudo bem? Sempre. Sempre variação de tensão, variação de corrente. Na hora que você trouxer para o modelo linear. A gente só está interessado nas variações, só está interessado nos deltas. Só está interessado nas coisas que se mexem. As partes que não se mexem, as tensões constantes, as correntes constantes, a gente vai calcular depois em separado. Perfeito, pessoal. Então, todo mundo entendeu isso aqui, eu espero. Tá? Então, eu vou redesenhar só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Tá? Meu diagrama um pouquinho mais organizado. Então, vai ficar assim, ó. Tem um resistor RC do lado de cá. Na ponta dele ali, apareceu 0. Bem? Apareceu 0, tá? Outra coisa, antes de eu andar para frente aqui, que eu quero que vocês percebam, tá? Que é o seguinte. Do ponto de vista do sinal, o sinal está acontecendo aqui embaixo. Sempre que eu falar do ponto de vista do sinal, que o sinal, qualquer coisa, sinal, tá vendo, é o circuito de baixo. Ele não está nem para o circuito de cima. Ele está vendo o circuito de baixo. Do ponto de vista do sinal, não interessa se eu estou vendo a referência do circuito, 0 volts, ou se eu estou vendo uma tensão constante, VCC. Do ponto de vista do sinal, é tudo referência para ele, tá vendo? O sinal, e aí percebam, por que eu vou chamar atenção nisso? Porque as tensões, as correntes estão sempre tentando sair, né? Aquela coisa intuitiva que a gente tem. Sair do terminal mais e chegar na referência do circuito. Circular para a referência do circuito. Perceba que do ponto do sinal, as correntes estão sempre querendo, as correntes de sinal estão sempre querendo entrar aqui pela entrada, de alguma forma, tá? A entrada tipo assim, é uma coisa que injeta cargas aí, do ponto de vista do sinal, e essas cargas estão procurando se espalhar e chegar nas referências do circuito, tá? Então, na hora que eu for olhar a impedância de entrada tem a ver com o caminho daqui para cá e daqui para cá. O circuito, as cargas, a corrente de sinal quer se espalhar nessa direção aí. Quando eu olhar a impedância de saída tem a ver com esse caminho daqui para cá e com esse caminho daqui para cá. Eu vou botar alguma coisa, eu vou controlar a tensão de saída, eu vou meio que injetar uma corrente ali, e a corrente quer se espalhar, tanto para a referência lá do 0 volts, como para o VCC, que do ponto de vista do sinal funciona como 0 volts. É indistinguível do ponto de vista do sinal, tá? Então, muita atenção nisso daí, porque isso aí vai influenciar o que vai aparecer lá nas impedâncias de saída aqui pra gente. Vai parecer uma coisa um pouco diferente do que já apareceu antes, e eles vão olhar e falar, caramba, eu não podia imaginar que estava acontecendo isso. Tá? Mas, vamos seguir aqui, tudo bem? Então, agora eu quero resolver esse circuito equivalente. No circuito equivalente aqui, eu quero calcular o ganho, impedância de entrada e impedância de saída. Então, vamos lá, o ganho. Tá? O ganho, lembrando, é delta V out. Deixa eu fazer isso uma cor melhor. Delta V out, que é essa tensão que está aparecendo do lado de cá, delta V out, está aparecendo no coletor, dividido por delta V in. E aí perceba que aí, ó, aparece lá a derivada bonitinha lá, delta V out sobre delta V in. Por isso que eu já escrevo assim, tá? Então eu quero calcular o V out. Pronto, basicamente é isso. Vamos lá, vou fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente mais essa corrente mais essa corrente tem que dar igual a 0, tá? Normalmente, para calcular o ganho, você precisa dessa equação aí, tá? Que vai ser dada pelo lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então vai ficar assim. Vai ficar assim. GM vezes delta VGS, que é essa corrente aqui, essa primeira corrente aqui, mais
delta V out menos 0 dividido por R0, é a segunda componente que está aqui, mais delta V out menos 0 dividido por RC, que é a terceira componente. Isso aqui tem que dar 0, para a gente das correntes. Quem é o delta VGS? Delta VGS é a tensão entre o VG, o VBE, nesse caso aqui, né? Delta VBE. Delta VBE. Na minha cabeça eu sempre penso que nós estou MOS, tá? Mas, enfim. Delta VBE. Quem é o delta VBE? É essa diferença aqui, ó. Delta Vin menos 0. Então, lá de cá vai aparecer delta Vin. Tudo bem? Vou isolar o delta Vin no lado esquerdo, vou ficar com delta Vin vezes GM. No lado direito, vou passar os termos que tem delta V out. Vou ficar com delta V out menos delta V out dividido por... eu vou escrever assim, ó. Essa coisa aí, ó, essa soma aí, R0, 1 sobre R0 mais 1 sobre RC, eu vou escrever só assim, ó, 1 sobre R0 mais 1 sobre RC, 1 sobre R0 mais 1 sobre RC. E aí eu gostaria que vocês percebessem que dois resistores em paralelo, tá? A resistência é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso é o equivalente de dois resistores em paralelo. É a resistência de dois resistores em paralelo. Percebam que isso daqui, ó, é a parte de baixo, tá? Então, vou reescrever isso aqui ainda como sendo, ó, menos delta V out dividido por R0 em paralelo com RC. Vai ficar um pouco mais simples a anotação, tá? R0 paralelo com RC. Isola aí, eu quero saber quem é delta V out dividido por delta Vem, eu vou passar o Vem para o lado de cá dividindo, vou passar os termos que tem multiplicando pelo V out para o lado direito da equação, vai sobrar, tá? Menos GM vezes R0 em paralelo com RC. Todo mundo ok aqui com essa conta, gente? Isso aí é o ganho do circuito, tá? Pessoal, mas antes, quando a gente fez a conta antes, tinha dado menos GM vezes RC. É isso aí. Se o R0 for um valor muito maior do que o RC, que normalmente é, tá? Lembrem-se sempre que se eu tiver R1 em paralelo com R2 e o R1 é um valor muito maior do que o R2, isso aqui é aproximadamente R2. O valor menor, na hora que eu tenho dois resistores em paralelo, o valor menor tende a dominar o paralelo nos resistores. Eles viram lá em circuitos, tá? É só você fazer alguns exemplos aí. Faz aí, calcula aí 1000 em paralelo com 100. Calcula 10.000 em paralelo com 1. Você vai ver que dá aproximadamente o valor do resistor pequeno. Aproximadamente, tá? Aproximadamente o valor do resistor pequeno. Tá? Então, isso aqui, lá no nosso outro caso, tinha dado menos GM vezes RC. Tá? Por que lá não apareceu R0? Porque lá eu desprezei o termo de modulação de canal na hora que eu fiz a conta. Se você voltar lá no vídeo, lá, na gravação, nas suas anotações, você vai ver que eu desprezei o termo que tinha modulação de canal. Aqui, eu não desprezei, ó. Modulação de canal está aqui nesse termo R0. Tá? E aí essa conta ficou um pouquinho mais completa. Próximo. Eu quero calcular a impedância Z aqui, ó. Impedância. Deixa eu melhorar ainda. Vou duplicar isso aqui. Duplicar. Porque assim eu posso apagar esse pedaço aqui. Apagar esse pedaço aqui. E liberar espaço para eu escrever aqui. Impedância de entrada. Tá? Impedância de entrada eu quero fazer a relação entre delta Vin e o delta Iin. Delta Iin é essa corrente que está entrando aqui. Delta Iin. Beleza?
É isso que eu quero saber quanto que é. Então, vamos lá, ó. Perceba. Vou fazer, nesse caso aqui, vou fazer Leite-Kirchhoff no nó de entrada. Leite das correntes no nó de entrada, aí nesse delta Vin, tá? Repare que só tem uma corrente entrando, que é o delta In, tá? Então, vai ficar assim, ó. Delta In vai ser igual a delta VBE dividido por RP. Beleza? Quem é o delta VBE? Delta VBE, nesse caso, é delta Vin menos zero. Então, isso aqui é delta Vin menos zero dividido por RP. Beleza? Quero calcular delta V dividido por delta I. Então, vou passar esse delta I para o lado de cá. Vou passar os termos que estão multiplicando delta V para o lado de lá. E aí vai sobrar aqui o Zin é RP. Beleza? Zin é o RP. E a gente tem uma equaçãozinha, uma formulinha para calcular isso. Próximo. Percebam como fica fácil a conta. É para ser fácil, tá? Próximo. Zout. Muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Muita atenção no que eu vou fazer agora. Zout, quero calcular delta Vout dividido por delta Iout. Tá? Então, eu quero saber como é que essa tensão se relaciona com a corrente que entra aqui, ó, delta Iout. Muita atenção no que eu vou fazer agora, porque esse é outro ponto de erro comum, tá? Se eu estou controlando a tensão de saída, se eu estou forçando a tensão de saída aqui pelo terminal de saída, eu preciso desligar a tensão de entrada, para que a tensão de entrada não produza efeitos na saída. Vou repetir. Na hora que eu faço essa conta do Zout, é como se eu estivesse colocando uma fonte aqui na saída de delta Vout, para controlar o delta Vout. Eu não quero que a entrada produza os seus efeitos na saída. Eu quero que a saída seja controlada só pelo terminal da saída. Estou botando uma fontezinha de teste lá de lá. Para isso, eu estou desligando a entrada. Desligar a entrada é fazer delta V igual a zero. Bem? Feito isso, perceba uma coisa aqui. Esse GM aqui, ó, essa corrente que desce do lado de cá, ela é GM V. Deixa eu até só seguir. Não vou nem falar nada. Vou fazer Leite-Kirchhoff das correntes no nó de saída. Vai ficar assim, ó. GM vezes delta VBE mais Vout menos zero dividido por R0 mais Vout menos zero dividido por RC é igual a zero. Quem é o delta VBE nesse caso aqui agora, particular, tá? Vai ser delta Vin, que está desligado, zero, menos zero. Então, eu estou com delta VBE igual a zero, esse termo aqui vai dar zero, aquela parcela ali vai dar zero. Bem? Dá zero. Ah, perdão, isso aqui está errado. Isso aqui não é igual a zero, tá? Isso aqui é igual a corrente que está entrando, que é o delta Iout. Bem? Porque agora eu estou colocando uma corrente ali para eu saber quanto que é essa corrente que está entrando do lado aí. Tá? Tem uma corrente entre ação, como se fosse uma corrente de teste, que é o que está sendo fornecida pela fonte de teste que eu coloquei ali, aquele delta Vout que eu designei. Tudo bem? Vamos lá, então. Delta VBE aqui vai dar zero. Está desligada a tensão de entrada. A outra ponta é zero. E aí eu fiquei com delta Vout. Vamos fazer assim, ó. 1 sobre R0 mais 1 sobre RC igual a delta Vout. Tem alguma pergunta aí, gente? Delta Iout. E aí, na hora que eu fizer aqui, ó, delta I por delta V, o Zout vai dar R0 em paralelo com RC, tá? Ai, caramba. Eu quero passar o delta I para o lado de lá dividindo. Tudo isso aqui do lado de cá, que está multiplicando o delta Vout, vai passar para o lado de lá dividindo. E aí eu fico com 1 dividido por 1 sobre R0 mais 1 sobre RC. Essa coisa toda aí é o paralelo de R0 com RC. Tudo bem?
paralelo de R0 com RC. E aí, na mesma toada, tá? Se o R0 for muito maior do que o RC, isso aqui é aproximadamente RC. Normalmente será. Tudo bem? Que é o resultado que a gente já tinha visto antes. E aí, trazendo de volta aqui o resultado que eu acabei de calcular ali, ó. O ganho deu menos GM vezes R0 paralelo por RC. Eu quero você falando comigo. Menos GM vezes a impedância de saída, tá? Vou até escrever assim, ó, o ganho é menos GM vezes Zout, independente de qual aproximação que você usa para o Zout. Todo mundo pegou essa ideia aí? Todo mundo sacou? Os dois pontos onde costumam dar chabu, tá? Já vou adiantar. Na hora de passar daqui para cá, o que você faz com a tensão a tensão constante do VDD ou do VCC, tá? Normalmente, eu cansei já de ver, tá? Vim aqui, no lado de cá, aparece assim, ó, VCC. Não é para ter tensão constante nesse modelo, tá? No modelo linear só tem variação de tensão, variação de corrente. Variação da tensão constante é 0. Variação da corrente constante é 0, tá? Então, primeiro ponto de atenção. Segundo ponto, costuma dar chabu aí também para todo mundo. É não desligar a tensão de entrada na hora de calcular a impedância de saída, tá? Vou até anotar aqui, ó. Faça o delta V1 a 0. Desliga a tensão de entrada e coloca a corrente de saída lá. Coloca uma corrente de saída lá para você calcular ela. Tudo bem? Normalmente aí também costuma dar problema. Tudo bem? Segundo, são os dois pontos que normalmente assim, tem uma proporção de erros grandes. O resto é fácil, assim, entre aspas, fácil, tá? Fácil no sentido de vocês não costumam errar. Essa é a questão, tá? Só não dá mole, vocês vão resolver um circuito linear que só tem resistores, fonte de corrente, não tem muita complicação, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a seguinte observação. Olha essa impedância de saída aqui, ó, R0 em paralelo com RC, tá? O circuito é assim, né? Ó, o circuito é um circuito série. Eu peguei o meu transistor e coloquei em série com um resistor. Por que eu botei em série? Porque o transistor ele pega a tensão de entrada e transforma em corrente. Eu quero pegar essa corrente que o transistor produziu e passar numa carga para ela transformar de volta em tensão, para eu ter uma tensão de saída. Então, o circuito é um circuito em série. Tá? Só que do ponto de vista do sinal de saída, olha só o negócio aqui que apareceu, tá? A impedância de saída é RC, que tem a ver com esse caminho aqui, da saída lá para a tensão constante, e em paralelo com esse outro caminho aqui, que é o R0. Esse aqui é o caminho do RC, esse aqui é o caminho do R0. Tem dois caminhos conectando a saída numa tensão constante. Apareceu o paralelo delas, dos dois caminhos. Opa, aqui, ó. Apareceu o paralelo dos dois caminhos na hora de calcular a impedância de saída. Tudo bem? Muita atenção nisso aí, porque no final das contas é isso que está acontecendo. Percebam uma coisa aqui, outra coisa, tá? Outra coisa. Percebam que no lado da entrada tem dois caminhos, entre aspas também. Entre aspas, dois caminhos. Tem um primeiro caminho que é por aqui, que é o RP, que apareceu aqui, RP. E aparentemente, vou desenhar de outra cor aqui, amarelo, aparentemente tem outro caminho daqui para cá, ó. Aparentemente. Tá? Eu até marquei ele aqui, ó, inicialmente. Aparentemente tem um outro caminho daqui para cá. Só que o sinal não consegue trafegar daqui para cá diretamente. Tá vendo lá? Ele faz esse salto aqui por meio dessa fonte aqui, ó. Essa fonte pega, lembra? Essa fonte amarelinha é G vezes delta VBE. Ela pega esse VBE aqui, transporta para o lado de lá. Tá? Mas eu não tenho um caminho conectando essa seta amarela aqui, ó, direto. Bum! Sem ser pela transcondutância. Aquele GM é a transcondutância. A gente chamou isso aqui de transcondutância. Eu não tenho outro caminho que não seja pela transcondutância. Tá?
O caminho da transcondutância, que é aquela fonte de corrente ali, esse caminho aqui, ó, é o caminho do ganho. Nesse circuito, a entrada só conecta com a outra ponta lá, com aquele outro caminho, por meio da transcondutância. E aí a transcondutância é o que produz o ganho. Todo mundo tá vendo? Então deixa eu limpar aqui. Esse é um desenho que eu gosto de fazer. Opa, eu tô fazendo transfer polar. Vários de vocês ajudam a entender o que eu tô falando na hora que eu faço esse desenho. Então vamos lá. Ó. Do lado de cá, esse caminho aqui da entrada, entre aspas, para a saída, tá? É o RP. Esse caminho aqui da saída para essa ponta é o que eu chamei de RC. Esse é o valor desse resistor aqui. Daqui para cá eu tenho um R0. Esses dois caras influenciam a impedância de saída, aquele outro vermelhinho influencia a impedância de entrada. E eu tenho um terceiro caminho. Deixa eu até marcar aqui. Isso aqui vai me dar a impedância de entrada. Z1. Esse aqui é R0. Esses dois caras combinados, esses dois caminhos combinados aí, vão me dar a impedância de saída, que é o paralelo desses dois caminhos. E eu tenho um terceiro caminho, que é por meio da transcondutância, que é o GM, e vai formar para mim o caminho que faz o ganho. Tá? Várias vezes eu gosto de ver esse desenho esquematizado, esses fenômenos esquematizados assim, ó. Porque aí eu consigo ver cada componente que eu calculei ali do modelo linear, que são o GM, o RP e o R0, onde que eles influenciam no desempenho do amplificador. O RP influencia a impedância de entrada, o R0 influencia a impedância de saída, o GM influencia o ganho. Tinha 3 componentes, tinha 3 coisas que eu queria ver aqui, e aí eu consigo isolar ver uma visão mais geral do que está acontecendo. Todo mundo pegou? Vamos fazer aqui o transistor. Vamos fazer aqui o do transistor MOS. Apesar de que é igual. É igual. Não vou falar que é igual, não. É muito parecido. Vou fazer o transistor MOS para a gente fechar a aula aqui. O circuito com transistor MOS é assim, ó. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque agora vocês já estão mais espertos, tá? Esse aqui é o VIN. Vou chamar esse aqui de RD. Vou chamar esse aqui de VDD. Vou chamar esse aqui de Vout. Calculando o modelo linear dele. O transistor é assim, né? GM delta VGS. Tem um R0. Tem esse cara aqui. Então vamos lá. Ó. Na entrada, na porta do transistor, eu estou vendo delta V. Na fonte do transistor, estou vendo tensão constante. Variação da tensão constante é 0. No coletor do transistor, eu estou vendo um resistor RD. E na outra ponta do resistor, estou vendo uma tensão constante. Variação da tensão constante é 0. A tensão de saída, eu estou pegando aqui no terminal do coletor. Esse aqui é o delta Vout. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou fazer um pouco mais ligeiro, tá? Vocês já viram, a conta é muito semelhante, tá? O ganho. Lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente mais essa igual a 0. Então vai ficar GM delta VGS mais R0 em paralelo com RD. Percebam que esses dois caras aqui estão em paralelo. Tem a mesma tensão no terminal de cima e a mesma tensão no terminal de baixo. Aliás, é isso aí. Mas deixa eu escrever assim. Delta Vout menos 0 dividido pelo paralelo desses dois caras aí. Isso aí vai dar 0. Quem é o delta VGS? Delta VGS, atenção que aparece aqui, ó. Delta VG menos delta VS. Tá? Que é delta Vin menos 0. Então aqui aparece delta Vin. Na hora que você arrumar tudo, isolar e calcular o ganho vai ficar delta Vout dividido por delta Vin. Vai ficar menos GM. Ficou apertado. Vai ficar aqui, ó, menos GM R0 em paralelo com R.
Igualzinho do transtorno, igualzinho fazer com o transtorno bipolar. Próximo, impedância de entrada. Tá? Impedância de entrada. Eu quero calcular quanto que é essa corrente aqui, como que essa corrente é controlada pela tensão de entrada. Delta IN é igual a 0. Olha lá, o circuito é aberto. Então, o circuito é aberto. Tá? Isso aqui vai dizer para mim que a impedância de entrada é infinito. Vai ficar 1 dividido por 0, que a gente aproxima por infinito, então é um circuito aberto. Tá? E é um circuito aberto mesmo, ó. Todo mundo está vendo aqui o circuito aberto. Não é para ter dúvida nisso. C. Obviamente, quem tiver dúvida, pergunta, tá, gente? Fica também intimidado, não. Pergunta no Teams, nós que estiver estudando, faz a coisa aí. Mas vamos lá. Seguindo. Impedância de saída. Eu vou desligar a fonte de entrada. Eu vou desligar a entrada. Eu vou considerar que tem a corrente de saída, que é o que eu quero saber como que ela se comporta. E eu vou fazer litígio das correntes no nó de saída. Então, vou ficar com delta e out é igual a GM vezes delta VGS, que para todos os efeitos aqui está em 0, né? Porque tem 0 aqui, mais delta Vout menos 0 dividido por R0 em paralelo com RD. E essa coisa aqui, na hora que você arrumar essa conta aí, vai ficar Zout R0 em paralelo com RD. Tudo bom? Tudo bem? Super tranquilo. É para ser tranquilo fazer essa conta. Tá? É para ser tranquilo fazer essa conta. Percebam, o ganho é o mesmo ganho com transtorno bipolar com transtorno MOS. A menos de quanto que é o valor do GM. O valor do GM muda. Um caso era uma conta, no outro caso era outra conta. Mas a gente abstraiu, chamou tudo de GM. O valor do R0 muda. No caso é 1 sobre lambda de D, no outro caso lá tem a ver com beta, ou tem a ver com VA, né? E C sobre A, VA sobre C. Muda o valor específico do R0. Mas é um R0, é uma impedância de saída. Do lado de cá eu tenho infinito. No transtorno bipolar, deu Rπ. E a gente tem uma continha para o Rπ. Do lado de cá, deu R0 em paralelo com R de C, que é a impedância que eu boto no circuito, RD, que é igual quando eu fiz lá com o transtorno bipolar. Igualzinho. R0 em paralelo com o resistor que eu coloquei ali do lado de fora. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Eu vou parar por aqui hoje. Alguma dúvida? Se ninguém tem dúvida, eu vou parar a gravação para abrir o testinho do Moodle de vocês um pouco mais cedo.